Olá, gente! Guerra sempre é alto problema, alto perigo para muitas pessoas. Nós que passamos por 2 guerras mundiais, nós sabemos isso muito bem. Vocês vão dizer, Caio, muito novo. Caio, muito novo? Hoje? Hoje estou de aniversário. Estou fazendo hoje os meus 55 anos. Claro que a guerra já faz mais de 70 anos, né? Mas através do meu avô, dos meus pais, eu fiquei sabendo um bocado daquilo. Né? Também através da escola, mas aquilo que a escola passa, você sabe, né? É melhor perguntar a alguém que passou por isso. Né? Do que ler e ouvir através das mídias. Aí a gente tem que ter um pouco de atenção. Né? Então nós, como a gente teve isso na nossa história, nós sabemos sim o que significa e uma provável guerra no Taiwan seria um caos, em vários sentidos. E sobre isso nós vamos comentar hoje. Taiwan abastece o mundo inteiro com microchips. Aqueles chipzinhos, né, que se encontram em qualquer coisa que você hoje em dia usa. Que muitos nem se tocam, né? Inclusive a gente também muitas vezes não se lembra. Por exemplo, aqui nessa câmara também tem chip que faz com que essa tecnologia fantástica, ao meu ver, traz muita coisa boa para nós, mas também coisas que sempre trazem uma coisa boa para nós, também, em outro sentido, podem trazer umas coisas ruins. Depende como são usados, né? A possível maior garantia de independência de Taiwan não é seu exército, mas seus fabricantes de microchip. O estado da ilha abastece o mundo inteiro com esses microchips. E sem eles, nada, mas nada mesmo hoje em dia funciona. Uma guerra lançaria a economia mundial, incluindo o dragão, a China, no caos. Acho que vocês podem ter uma boa noção se vocês passam pelo celular, vejam as máquinas que vocês têm e pensam um pouco se essas máquinas de repente não funcionam mais. Acabou-se. Né? Não tem mais conserto, não tem mais troca porque não existe mais no mercado, porque falta de microchips. Então vocês podem talvez ter uma ideia. Inclusive, essas máquinas maiores se encontram na rede de água, por exemplo, para levar água para a sua casa, na rede de eletricidade, etc, etc. Todas essas fornecedores também têm máquinas onde são usadas esses microchips. Né? Então, só para vocês terem uma noção que isso também não vai mais funcionar. Toda a economia mundial tem motivos para temer uma guerra entre China e Taiwan. Isso não se deve apenas à importância central da economia chinesa, mas também por causa de Taiwan. O estado da ilha é o lar dos mais importantes fabricantes mundiais de microchips para computadores. Os fabricantes americanos como Apple, AMD, NVI, DII e Intel têm processadores para smartphones, laptops e placas gráficas produzidas apenas pela Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., o chamado TSMC. Esses são os únicos fornecedores para essas empresas. E se vocês escutam essas empresas globais, internacionais, vocês já podem ter uma ideia se a gente depende apenas de um fornecedor, que nem nós aqui na Alemanha, né? 55% do gás natural vinha da Rússia. Então vocês podem observar essa dependência pode levar você a, dentro de alguns meses, né, em queda livre. E a mesma coisa pode acontecer com essas empresas que trabalham mundialmente, né, se de repente esse fornecedor, o único deles nesse sentido, não fornece mais ou tem problemas no fornecimento.
Até a China depende de Taiwan e tem microchips produzidos ali. O Wall Street Journal comenta: o mundo depende de um único fabricante de microchips em Taiwan. O sucesso da empresa é baseado em um modelo inteligente. O que uma empresa gráfica é para casas de mídia, TSMC é para fabricantes de smartphones, laptops ou placas gráficas. Ela não desenvolve seus próprios microchips, smartphones ou computadores, mas apenas opera as instalações de produção para a fabricação de semicondutores. A produção é solicitada em todo o mundo. Cada empresa precisa de microchips diferentes. Os fabricantes de chips de Taiwan são fabricantes contratados. Entretanto, operar fábricas TSMC é muito caro e só compensa quando as fábricas estão funcionando a quase 100% da sua capacidade. Eficiência e rapidez são considerados os segredos do sucesso. A atual escassez de microchips também está relacionado a isso. Os fabricantes de automóveis haviam pedido menos microchips devido à queda na produção durante a crise do bichinho. Mas os fabricantes de eletrônicos de consumo, como televisores e PlayStation, etc., haviam pedido significativamente mais. Lógico, o pessoal ficou em casa e faziam o que, gente? Como é que a gente passa em casa hoje em dia? A gente vai começar a jogar, né? Através do PlayStation, a gente vai assistir filme, a gente vai comprar televisões, etc, etc. Né? Num lado, a queda na venda dos automóveis, falei para vocês, né? 60%, 50%, 70%, etc. Queda grande na venda dos automóveis. Então eles fizeram com que, nós temos muito nos armazéns e agora a gente não vai comprar mais por enquanto. Ou apenas só 50%. E o produtor, ele disse o seguinte: mas eu tenho a minha produção e para mim só vale a pena se eu consigo vender, ou se eu tenho uma produção de praticamente 100%. Então eu vou procurar um outro mercado. E aí veio o mercado de lazer, que teve uma alta na procura e também fez com que pediu então mais para essas empresas taiwanesas do Taiwan, né? Mais ou menos assim, acho que deu para entender. Eu espero, né? Esse é alemão, eu não entendo. Ele é simpático, mas eu não consigo entendê-lo. Isso também acontece, né? Desculpe, mas eu faço o possível para transportar essas informações da maneira mais simples possível, né? Muitas vezes também isso também não vai ajudar. Pois é, mas vamos adiante. Quando os fabricantes de automóveis perceberam, de repente, que precisavam urgentemente de microchips, só os fabricantes não puderam entregar porque a produção já havia sido vendida. Acharam outro mercado, lógico, e que comprou a produção deles e pronto. E agora os fabricantes de automóveis sentem a falta de microchips. Aquilo que eles negaram antes, de repente a procura aumentou de novo. E o que acontece agora? Eu falei esses dias com o mecânico do fabricante Hyundai. Tá? Então aconteceu ali, pelo menos aquilo que ele me passou. Eu passo para vocês, né? Eu não sei se isso é 100%, mas ele é mestre ali dentro da loja, então ele deve saber de que se trata. Então é o seguinte, uma concessionária de carros aqui na Alemanha. Eles têm 5 filiais aqui na nossa região, então é uma potência já, né? Então, eles normalmente fazem o seguinte, eles fazem uma encomenda de, vamos dizer, 1.000 carros para os próximos 3 meses. Então, a fábrica vai entregar esses 1.000 carros, sem ainda ter sem a concessionária ainda ter vendido. Mas eles têm uma previsão,
agora vem o inverno, verão, primavera. A gente tem, dos últimos anos, a experiência que a gente vende mais ou menos tantos carros. Então, vamos encomendar, eles vão levar, a gente já tem aqui no nosso parque, pronto, a gente pode apresentar e vender. Agora, acho que foi no final de junho, se eu não me engano, a produtora Hyundai deu um corte nisso. Deu um corte. Agora é o seguinte, funciona de outra forma. Agora, a concessionária só consegue um carro novo da produtora se eles podem mostrar um contrato de venda. Quer dizer, seu produto já foi vendido. Ali que a fábrica de automóveis vai fornecer. Isso faz a falta de microchips. Né? Então é o seguinte, eles não vão ter mais carros para vender. O Caio, eu não tenho dinheiro para comprar um carro novo, mas outros que têm vão chegar ali. E o tempo de espera para um carro novo agora, 1 ano, ele me disse. 1 ano. Tá? Ainda existem carros, mas pelo menos aqui nessa concessionária, tá? 1 ano de espera, gente. Então, o que acontece? Porque tem pessoas que trocam todos os anos o carro. Vocês sabem disso. Vão ter que esperar. Isso vai fazer o quê? O preço, gente, o preço. Né? Tem também a procura de carros usados. Também vai aumentar. Né? Pois é. Então, assim, para entender um pouquinho o efeito daquilo tudo que nós estamos sentindo. Né? E talvez também você, onde você vive, também já deve estar sentindo. Talvez, não sei. Estou curioso pelos comentários de vocês. Deixa eu ver. Isso. Quando os fabricantes de automóveis perceberam de repente que precisavam urgentemente de microchips, os fabricantes não puderam entregar porque a produção já havia sido vendida. Nada mais funciona sem os chips de computadores, sejam redes móveis, condução autônoma ou grandes dados. Acabou-se, gente. Acabou-se. Graças a estruturas grandes e altamente eficientes, os taiwaneses também foram capazes de reduzir significativamente os custos. Isso fez com que os preços dos chips caíssem, seu desempenho se multiplicasse e, por fim, permitiu-lhes produzir smartphones, laptops e produtos eletrônicos de consumo de baixo custo. A produção de chips em Taiwan poderia acabar salvando o estado da ilha, ainda mais do que o exército. De uma invasão da China que só teria perdedores no final. Ninguém pode controlar o TSMC pela força, diz o CEO Mark Liu à CNN. Se alguém invadisse com força militar, disse ele, as usinas de semicondutores não estariam mais operacionais. As sofisticadas instalações de produção precisam de conectividade em tempo real. Desde materiais de produção, químicos até peças de reposição, software técnico e diagnóstico. Em outras palavras, a interrupção, novamente se fala de interrupção na cadeia de fornecimento, interrupção de remessas de microchips causaria um caos sem precedente em todo o mundo. Para todos. Taiwan não precisa realmente de um exército. O país é insubstituível para a economia mundial como fornecedor dos corações dos computadores, em todos os lados do espectro político. Pois é, essa é a situação e vocês podem perceber muito bem, eu acredito, pelas notícias que nós estamos trazendo para vocês, se vocês acompanham sempre os nossos vídeos, vocês podem perceber muito bem que a queda da economia mundial tá por um fiozinho, gente. Tá? E eu acredito, eu duvido que nós temos a chance de novamente conseguir levantar essa possível queda, que a gente vai escapar dessa. Porque
essa está sendo atingida de várias fontes, certo? Fornecimento de microchips, por exemplo. Fornecimento de energia. E assim vai adiante. Se vocês estão aqui ligados no nosso canal, vocês sabem disso muito bem. Aliás, outros canais também trazem muitas, mas muitas informações relevantes. Gente, não esquecem aproveitar também das mídias alternativas, onde vocês muitas vezes conseguem informações que assim não é passado para vocês. Gente, forte abraço, mão no coração e até no próximo vídeo, no próximo absurdo desse mundo louco atual. Até mais.